7 de agosto de 2024, ao vivo no YouTube, para todo o Brasil e os demais países do mundo. Eu venho a todas as nações a transmitir a mensagem verdadeira que o meu Pai Ialho, o nosso Pai Ialho, nos envia das alturas para nos alimentar, nos confortar, nos elevar. Ialho é precioso, ele tem um projeto de salvar a população mundial, ou melhor, de tirar a população mundial do cativeiro de Satanás e levar para um reino onde há tranquilidade infinita. Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação nesse momento estar transmitindo essa live aqui a povos, línguas e nações. Aqui ao meu entorno, nesse momento, tem uma grande quantidade de pessoas, homens, mulheres, meninos, meninas, me assistindo fazer essa transmissão ao vivo. Vamos avante, Ialho está conosco, nos conduzirá às águas tranquilas. Eu quero, nesse momento, ler Romanos, capítulo 10, versículo 13. É forte as informações, irei ler nessa live outras passagens da Bíblia. As pessoas me criticam dizendo: esse homem diz que a Bíblia está adulterada e ele utiliza ela para transmitir às pessoas a mensagem. O que acontece é que eu não estou seguindo o ensinamento de homens e nem baseado no que você acha ou deixa de achar. Eu sigo regras das alturas. Está bem nítido lá no Apocalipse, capítulo 18, versículo do 4 ao 6, que do mesmo cálice de ouro que eles utilizaram, encheram das imundícias da terra e deu às nações a beber, é para usar ele e dar ela em dobro. Ela quem? Que cálice de ouro é esse? As escrituras originais é ouro. É a palavra do Pai que fez todas as coisas, transmitindo aos homens para dar vida e vigor e vida infinita. Essas literaturas originais caíram na mão da Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas do Pai no passado. Eles consumiram, com a maioria dessas escritas originais, utilizaram um pouco delas como isca, espalhou dentro do livro que eles fizeram, chamado Bíblia, no objetivo de enganar a população mundial, deixar o povo na contramão e que o pessoal nunca alcançasse a salvação. Aí, Ialho, ou seja, essas literaturas originais é ouro, é a verdade. Eles encheram um pouco dessa literatura original, que eles pegaram, eles encheram das imundícias da terra e deram às nações a beber. Ou seja, encheram de mentiras, utilizaram apenas esses fragmentos de verdades para enganar, como isca, para enganar a população mundial. Assim como o pescador sábio, para pegar o peixe, ele tem que colocar isca no anzol para enganar, o peixe vem, o peixe gosta daquela isca, vem ali achando que está tratando dele, sendo que, na verdade, a finalidade é matar o peixe. Assim eles fizeram, eles pegaram um pouco de verdade para poder enganar o povo. O povo vem ali e aí engana o povo. Isto é, consumir o nome do Pai,
o nome do Messias, o nome dos profetas, dos seguidores de Al-Hushua, que tinha vínculo com a verdade, e implantaram os nomes dos seres que aderiram a Satanás nos lugares dos nomes originais, e colocou as pessoas na contramão, pedindo para seres satânicos. Por isso que as pessoas pedem para Deus, para Jesus, para Jeová, para Emanuel, para Senhor, que é Baal, para Eterno, que é o Deus Éter, e etc. E a situação só piora, porque estão pedindo para os enganadores da população mundial. O povo hebreu sacaneou a população mundial, ou melhor, Satanás utilizou o povo hebreu que foi enviado no mundo escolhido para ser espelho das nações. Satanás inverteu o quadro, inverteu a mentalidade deles e colocou eles para enganar a população mundial. Isto é, está em Romanos, vou ler agora, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabemos que Senhor é Baal. Então, você invocando o Senhor, você nunca vai ter salvação, porque você vai estar pedindo para um ser que se levantou contra o Pai Yahweh. Então, qual é o correto aqui? Porque todo aquele que invocar o nome Yahweh será salvo. Aí Satanás colocou na cabeça do povo hebreu que esse nome Yahweh é poderoso e é forte, é verdadeiro, mas, porém, teria que esconder para que o povo não blasfemasse do nome Yahweh. A Yahweh me fez saber que isso foi uma estratégia satânica, uma estratégia de Satanás para que a população mundial ficasse embaraçada, enrolada, perdida e nunca voltasse ao reino de Yahweh. O povo hebreu, hoje, eles confessam que o nome Yahweh é o nome do Ser Supremo que criou todas as coisas. Se você pegar um bacharelado em teologia bíblica, que seja padre ou que seja pastor, etc., eles confessam que o nome Yahweh é verdadeiro. Eles confessam que o nome Al-Hushua é verdadeiro. Mas aí eles alegam que não tem mais como mexer com isso, que isso é muito difícil, que a população já acostumou assim, não tem como mudar isso. Ou seja, Satanás conseguiu enganar eles de tal forma que eles hoje têm medo de pronunciar a verdade e perder a posição deles, que eles estão como líderes famosos nas religiões, e daí eles não querem perder essa posição. E aí fica o povo num caos aí, morrendo sem saber o que está acontecendo. Mas Yahweh, na sua grande bondade, faz algo que surpreende, porque quando Yahweh me mostrou quem era a minha pessoa e o porquê eu estava no mundo e o que eu teria que fazer, para mim foi um desastre. Eu dizer, mas eu, um homem leigo, incapacitado, total, pobre, sem estudo nenhum, e ao me mostrar agora que vai me utilizar para fazer a maior obra do mundo. Para mim, eu falei, esse negócio não está casado. Mas aí Al foi me mostrando que era assim mesmo. Ou seja, Al vai usar um homem leigo para desafiar os estudados aqui nesse mundo. Porque todos os estudos do mundo estão corrompidos. Agora imagina, o povo hebreu escondeu o nome que eles confessam que é verdadeiro, o nome Yahweh, e adorar dois demônios. Hashem, um demônio. Ra é um demônio, Shem outro demônio. Adonai, que vem do Deus Adonis. El Shaddai, que vem do El Cananeu que os babilônicos adoravam. Aí eles utilizam a palavra Shalom, que é paz em português, uma pomba gira da macumbaria, a pomba do adultério. Aí Al me faz saber que no lugar dessa palavra tem que ser tranquilidade, ou tranquilo. Ou seja, Satanás colocou o povo para pedir aos demônios, aos seres que aderiam a ele, que para nós são demônios,
que na verdade são opositores da verdade. Tá. Eles utilizam, o povo hebreu utiliza a palavra aminal, que no português é o mesmo amém. Quem que é aminal? Quem que é amém? É um deus, uma grande estátua que tem no país aonde o povo reverencia no grande panteão lá, os cananeus. O panteão cananeu é cheio de ídolos, imagens, bonecos, representando os seres de Satanás. E Amon é um desses bonecos que é reverenciado lá no grande panteão cananeu, lá na Cananéia. Então, o que acontece? Quando eles terminam as oferendas aos deuses, que aqueles bonecos representam, aqueles ídolos representam, eles finalizam com a palavra aminal, que é o mesmo amém, é um demônio. Então, pai, eu aonde imaginava isso? Eu aprendi isso em literatura? Não, gente. É transmitido para mim. A palavra original, quando você fizer algo perfeito, você confirma, assim seja. Então, eles colocaram a população na contramão. A IAL me faz saber que todas as literaturas do mundo estão adulteradas. Cabala, Torá, Talmud, Alcorão. Essas Bíblias feitas aqui no Brasil e nos demais países, todas as literaturas de colégios, estão todas adulteradas. E Al me faz saber o que Satanás fez. Satanás é o governo desse mundo aqui. E o povo está servindo a esses seres invisíveis. E esses seres é quem estão governando o mundo aqui. O governo do mundo não é senador, não é deputado, não é governador, não é presidente de repúblicas que estão governando o mundo, são seres invisíveis. Eles apenas são comandados. Eles são mandados, eles obedecem ordens, só que nem eles sabem disso. Satanás tem uma sabedoria imensa, e nessa sabedoria dele, ele consegue manipular tudo e colocar o povo para trabalhar para ele, e adorar ele, e servir a ele, e reverenciar a ele. É o cúmulo dos cúmulos, dos cúmulos, dos cúmulos. Aonde que Alro ia fazer uma lei aprovando para um homem casar com outro homem, sabe quando? Nunca. Isso é que Satanás desfaz o que o pai fez. O homem foi feito para viver com uma mulher. Uma mulher casar com a outra é o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. Isso é coisa de Satanás. E algo quer o mal das pessoas? Não, pelo contrário. Colocaram na Bíblia que Deus manda matar a mulher com crianças no ventre e não sei o quê. Deus faz isso mesmo, mas Yahweh nunca mandou fazer esse tipo de coisa. Yahweh é tranquilidade. Yahweh é a bonança de tranquilidade. Yahweh é vida. Yahweh é preciosidade. Agora, Satanás é mau e perverso. E ele desceu com o povo para cá furioso, revoltado. E ele escondeu o nome Yahweh para que o povo nunca voltasse para o reino, para seu lugar de origem. Colocaram na cabeça do povo que o povo vai morar no céu. Mas como? Se o nome céu é derivado de Seol, que é inferno. E está morando mesmo no inferno. Ele está levando o povo para lá. Que é um inferno pior do que esse que nós estamos, que você fica sem corpo carnal, numa situação feia. Então, é o cúmulo dos cúmulos, o que Satanás faz e o que está fazendo com o povo. A minha finalidade aqui é resgatar o povo. Mas o povo precisa cair em si, aqueles que querem ser resgatados. E Satanás tem mais. Ele dá bens materiais e coloca as pessoas aí em coisas e coisas enganosas. As pessoas acham que são ricas, sem saber que o final delas é triste. Há caminhos que aos homens parecem bons, mas no seu futuro é caminho de morte.
É o que está acontecendo. E Yahweh não faz acepção de pessoas. Qualquer nação que vinha a ele vai receber e vai ajudar e vai abrir as portas. Agora, não fica aqui criticando o que você não conhece, que você vai quebrar a cara. Isso aqui é sério. Eu jamais imaginava que a coisa era tão séria. Padres e pastores, anciões da cristão no Brasil, são os falsos profetas, predito que viria no mundo e que seria muitos, e que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Está aí. Igreja hoje são imensidões, porque é fácil viver da lã das ovelhas, não trabalhar para sobreviver. Eles não levam nada, sobe em cima de um púlpito, apenas uma Bíblia, e tome mentir para o povo e pegar dinheiro. E esse não é o caminho verdadeiro. Essa obra aqui não tem religião. Não. Todas as religiões do mundo, sem exceção, estão na contramão da realidade. Nós estamos aqui estou rodado de pessoas. As pessoas aqui estão vendo com seus próprios olhos. Aqui não tem esse negócio, vamos orar para almoçar, vamos orar para jantar, vamos orar para merendar, vamos orar para deitar, vamos ao monte fazer uma vigília, vamos pegar uma oferta, vamos pegar dízimo. Isso tudo é armadilha de Satanás escravizando o povo. O verdadeiro evangelho ele é gratuito, não se pega dinheiro de pessoas assim, não. Será que eles são anunciadores da verdade ou são comilão das lãs das ovelhas? Acorda enquanto é tempo, porque a porta está aberta, mas chegará um momento que a porta há de fechar. E hoje está convidando as pessoas para saírem do lamaçal de Satanás e abraçar a verdade. O Yahweh não quer que as pessoas perecem. Porém, se vocês permanecer na idolatria, não vai ter salvação. Em ensinamento de padres e pastores, não vai haver salvação. Não tem meio termo. Não, mas não vai haver mesmo. Agora, bem entendido, em todas as literaturas tem verdades e tem mentiras. Em todas as religiões tem verdades e tem mentiras. É como a Bíblia que eles fizeram. Tem verdades e tem mentiras. E aí o pai me manda pegar o mesmo cálice de ouro que eles fizeram para enganar o povo e mostrar o que é verdade e o que é mentira dentro da Bíblia. Agora, eu não tenho culpa dele pegar um homem leigo para fazer isso. Isso é problema particular de Yahweh. Se ele me escolheu, isso é problema dele. As pessoas dizem, esse homem não tem poder, mas será que não tem? Você tem certeza que eu não tenho? Será que o poder máximo não está comigo? Porém, eu não posso passar o carro diante dos bois. Eu não posso sair por aí curando pessoas que o caminho não é esse. Eu não sei aonde vai parar essa live hoje, porque tem assuntos aqui profundos para ser ensinado para as pessoas. E Yahweh é precioso, e ele está comigo. E eu irei avante. No reino de Yahweh não vai entrar tranqueira. É forte a mensagem de hoje é forte e impactante. Então vamos lá. O versículo que eu li. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó perversidade de Satanás, o nome Senhor é Baal. E eu vou falar ao contrário. Todo aquele que invocar o nome Senhor nunca vai ter salvação. Porque o Senhor é Baal, é um demônio. É ao contrário do que eles estão dizendo. Colocaram na Bíblia, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu afirmo para vocês, todo aquele que viver invocando o nome Senhor, se não abandonar essa prática de invocar o nome Senhor, não tem salvação. Qual é o correto aqui? Porque todo aquele que invocar o nome Yahweh será salvo. O povo hebreu confessa que esse nome é verdadeiro.
Mas por que não ensinam para o povo? Os padres e pastores formados, eles sabem que é verdadeiro, mas por que não ensinam para o povo? O padre Otávio, lá de Buritis, Rondônia, disse para mim, a gente sabe que está tudo errado, mas deixa o povo. Não estou mentindo. Conversei com vários padres, todos disseram para mim, a gente sabe que você está dizendo a verdade, mas deixa o povo. Não tem mais como mexer com isso. E eles disseram para mim, isso é uma razão social, deixa o povo. Eu estou mentindo? Não, jamais. Agora vem uma coisa aqui que é séria. Porque todo aquele que invocar o nome alvo será salvo. Veja bem, mas como invocar o nome alvo, você sabe? Será que eu aqui, todo cagado, começar, oi, alvo, me ajuda, oi, alvo, me socorre, oi, alvo, eu quero ficar limpo, oi, alvo, TP, eu invoquei o nome alvo? Não. Aí que está o segredo. Como invocar o nome alvo? Eu vou ensinar para você. Invocar o nome alvo é você tomar uma atitude de andar de forma correta. A partir de agora, meu e alvo, eu quero acordar. Eu não quero mais viver dormindo. Eu quero andar de forma correta. Eu tenho feito tanta coisa errada. Me perdoa. Me ajuda a sair dessa situação, porque eu não tenho condições de sair sozinho. Me dá forças. Me dá capacidade. Me orienta o que fazer. Eu não quero mais viver na idolatria. Eu descobri que o teu nome é Ialvo. E agora quero ser seguidor de ti. Eu quero lhe obedecer. Eu não quero ir morar nas trevas. Eu quero ir morar num reino infinito contigo. Mas eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Você falou? Falou. Falar isso é uma coisa. Agora, no momento que você tomou essa atitude, se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. Se enganava, não engana mais. Se vivia defamando com a sua língua, não defama mais. Você deixa toda a prática maligna, deixa a vida dos outros para lá. Tem pessoas que largam a lenha, largam a língua falando mal da minha pessoa. Digamos que eu estivesse praticando coisas erradas e erradas. Essas pessoas que estavam falando mal estavam corretas? Eu acho que não. A salvação é individual. Ainda que eu tivesse errado, essas pessoas não têm nenhum direito de viver se envolvendo com a vida dos outros. Porque se eu estiver errado, eu vou prestar conta, não tem meio termo, não. O futuro dos homens e das mulheres vai depender do que elas estão plantando agora. O segredo está aí. No momento que você procura vigiar, andar de forma correta, reverenciando Yahweh, respeitando a Yahweh, aí você começa a invocar Yahweh. O homem que se posiciona a andar de forma correta perante Yahweh, ele está invocando Yahweh. Porque a força superior só atende quem pende para o lado correto. Não adianta falar, eu creio em Yahweh, eu acredito no nome Yahweh e tal, e andar com a vida bagunçada, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai ficar para trás igual. O que você plantar, você vai colher. Então, o que a Yahushua disse uma certa feita? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Olha o que ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, de outra forma não vai chegar.
Ou seja, se os ensinamentos da Yahweh chegou em você, você colocou em prática, e aí, de forma... Tem pessoas que ficam pedindo para mim pedir por elas. E é direto isso aí da internet. As pessoas entram em contato comigo, irmão Juarez, a minha mãe, o meu irmão, não sei o quê, está numa situação difícil e tal e tal. Você que eu vejo que é um homem que está com o Yahweh, peça Yahweh pela minha mãe e pelo meu filho, tarará. Eu vou intervir nisso? Não. Não posso fazer isso. Mas por quê? Quem cagou que limpe sua bunda. Tá? Cidadão vive aprontando a vida inteira. Aí ele cai numa cadeira de rodas, pagando o que ele está fazendo de errado, eu vou lá tirar ele da cadeira de roda? Não, ele tem que pagar. O cidadão que pratica o mal, ele vai preso. Ele só sai de lá depois que paga a sua pena. Então não é por aí o caminho, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Cada caso é um caso. Tem pessoas que estão sofrendo no mundo porque viveu a vida inteira praticando coisas erradas. Porque em outras vidas, lá para trás, por isso que nasce aleijado, por isso que nasce cego, por isso que nasce gente de tudo quanto é jeito. E tem pessoas que estão sofrendo porque foram enviadas para cá, que é o caso dos 142 mil, eles foram enviados para cá, chegaram aqui sem saber de nada, que todos nascem na inocência, e Yahushua no passado nasceu na inocência, os profetas que passaram por aqui, os discípulos, tudo nasceu na inocência. História que já veio sabendo, não sei o que, isso é mentira. Tá. E aí, na inocência, sem ele conhecer ele mesmo, ou ela conhecer ela mesma, Satanás fica judiando dela. E ela o permite. De onde vieram esses? Quem são esses? De onde vieram? Está lá no Apocalipse, vieram da grande tribulação. Tá. Só que aí essas pessoas vão ser acordadas. Tá? Essa tribulação, essa aflição não é por toda a vida. Por isso que temos que ter paciência, ter calma, não murmurar, suportar tudo com paciência, com calma. Porque Yahweh é o Pai de nós todos, e se você andar de forma correta, Ele vai te ajudar. Isso vai acontecer automático, gente. Não precisa você querer resolver nada, deixe Yahweh resolver para você, porque você não tem condições de resolver. Aquilo que tiver no teu alcance em fazer, faça. Aquilo que você não consegue fazer, deixe Yahweh fazer para você. Ninguém vai poder com Yahweh, não, ele é acima de tudo. Então vai, não tem tempestade que não passa, não. Chega uma hora vai passar. E aí virá a bonança. O importante é você se cuidar e estar com Yahweh em todos os momentos da tua vida. Eu li lá em Eclesiastes, capítulo 3, que tem tempo para todas as coisas. Mas tem uma passagem lá em Eclesiastes que diz assim, todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte. Elas colocam o óleo sobre a tua cabeça, nunca falte a presença de Yahweh na tua cabeça, lhe guiando, lhe ajudando, o conforto de Yahweh na tua vida. Isso aí tem que ser em todo o tempo. É isso. Nós vamos para Apocalipse. Apocalipse. Eu não sei até onde vai essa live. De repente termina logo, também não sei. Apocalipse capítulo 2. Versículo... Eu marquei aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve... Eu vou ler a passagem e depois eu volto recapitulando e explicando. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo,
e os pés semelhantes ao latão reluzente. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações. Versículo 22. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso aqui está uma salada. Vamos lá. Vamos lá. Observa o que ele ia dizer. Apocalipse capítulo 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira. Anjo como se lá, quando escreveram as escrituras, não existia a letra J. E não existe até hoje. Então, essa palavra anjo inventaram. Começa aí. A letra, a consoante J, só tem 500 e poucos anos de existência. E lá em Israel, onde nasceu o Messias, onde foram escritas as escrituras originais, não existe a consoante J até hoje. Então esse nome anjo descarta. Não existe. Vamos olhando. E ao anjo da igreja de Tiatira. Mas Yahweh nunca mandou fazer igreja. Como igreja? Mas fizeram. Mas Yahweh mandou fazer? Não, inventaram. Existiam igrejas naquele tempo? Sim. Mas Yahweh mandou fazê-las? Não. Mas aonde tem prova? Atos, vou citar de cor para não tomar tempo. Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48. Salomão edificou casa. Mas Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Yahweh nunca mandou fazer igreja. Apocalipse, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mão de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Então, fizeram um templo? Fizeram. Assim como fizeram, faz macumba, faz ídolos, faz tudo, faz. Mas não o que Yahweh mandou fazer. Então, a igreja inventaram. Os homens e as mulheres eram para viver no mundo, respeitando o seu semelhante e reverenciando o Pai que lhe deu o fôlego de vida, o nosso Pai Yahweh. Nós não temos religião. Isso inventaram, acender vela. Inventaram. Fazer procissão. Inventaram. Para quê? Sacrifício de tolo. A igreja católica é tão pobre que o Deus deles tem que carregar no andor, junta não sei quantos homens para carregar. Não consegue nem andar sozinho, representando um demônio. Mas como fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura? E nem semelhança alguma, nem semelhança de nada do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. A igreja católica está lotada de imagem. Interessante que eles dizem que o Messias foi morto numa cruz. Na verdade, foi numa estaca. Mas tá bom, digamos que fosse numa cruz. Alguém pega teu filho que tu gosta tanto, é único filho, digamos assim, que eles inventaram que é filho único, que é outra mentira. Tá?
Ele tinha... Yahweh não criou só um, ele criou todos nós, somos filhos dele. Tá. A irmã está dormindo, ó. Satanás não deixa ela ouvir. Satanás não deixa. Aí, então, o que acontece? Digamos que alguém pega um pedaço de pau, você tem um menininho que você gosta dele, alguém pega um pedaço de madeira e vai lá e bate no teu filho até matar. Aí você vai guardar aquele pedaço de madeira como relíquia e colocar o povo para adorar aquele pedaço de madeira que matou seu irmão. Tem lógica isso? Que ele disse que usará a cruz para crucificar o Messias. Aí pôr o povo para adorar a cruz que crucificaram o Messias? Tem alguma lógica isso? Não. Tem que ser débil mental para acreditar num negócio desse. É o cúmulo dos cúmulos que faz essa igreja católica enganando o povo. No passado, ela matava, queimava e enforcava o povo do Altíssimo de Alro. E aí ela passou, só mudou o jeito de matar, está matando o povo na mentira. Está matando o povo na mentiraiada. O povo está enganado nessa igreja católica aí. E as demais entidades religiosas farinha do mesmo saco, tudo saiu dela, é filha dela. A Igreja Católica diz que ela é a única no mundo. Adora Deus e Jesus. Quem é Deus? A maior estátua do país da Grécia que adora 33 mil deuses. Mais de 33 mil deuses. E o deus maior deles é Zeus, que é o mesmo Deus. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus. Adoram Jesus Cristo, que eles inventaram. Porque se não existe J em Israel até hoje, onde foi escrito as Escrituras como Jesus Cristo. Os gregos, a Bíblia foi passada do hebraico para o grego, do grego para o latim, para depois vir para nós. Eu tenho a carta, cópia de uma carta do Papa da época que passou a Bíblia do hebraico para o grego. Eu tenho carta assinada, documento assinado, ele dizendo: o que me obriga a fazer um falsário? Pregar uma obra antiga e fazer uma obra nova. Mas como eu sou submisso, eu sou obrigado a fazer. Eu tenho documento do Papa da época que passou a Bíblia do hebraico para o grego. Não estou inventando. Aí, na Grécia não tem J até hoje, como Israel não tem J. Lá Israel fala Jesus. Na Grécia fala Jesus. Jesus, no hebraico, significa Deus cavalo. E Jesus, no grego, significa Deus porco. Sus, em hebraico, é cavalo. No dicionário hebraico antigo, sus é cavalo. Sus, no grego, é porco. E para ele, significa Deus. Deus, cavalo, no hebraico. No grego, ie também significa porco. Significa Deus. E SUS, porco. Deus, porco. E no Brasil, SUS é Sistema Único de Saúde, que é porco também, que não funciona. É coisa do governo aí, que é uma miséria. Matando o povo na miséria aí. Eles consomem com o dinheiro, colocam uma mixaria lá e sufocam o povo dentro desses negócios hospitais aí, que diz que é Sistema Único de Saúde, que é uma mentira. Enrola o povo, engana o povo. É um meio de desviar dinheiro. Essa é a verdade. A população vive no caos. Então, aí inventaram Jesus Cristo, em 3 etapas. Pegaram o Deus dos gregos, que é Zeus. Pegaram o Deus dos romanos, que é Júpiter. As missas católicas, até o ano 525, eram celebradas no grego, depois que foi para o latim, eles pegaram o Êxodo de Zeus, o J de Júpiter, fizeram uma fusão em 3 etapas até chegar no nome Jesus. Fizeram a estátua de Jesus e colocou para o povo adorar. E como é que fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti mais de escultura. E eles fazem e vocês aprovam eles? Aí você vai na igreja católica, adora Deus e Jesus. Ela é a verdadeira. Você vai na macumbaria, adora Deus e Jesus. Eles também dizem que são verdadeiros. Você vai na Assembleia de Deus, o mesmo Deus e Jesus da Igreja Católica, mas já é o outro povo. Você vai no Adventista, Deus e Jesus. Ué,
Você vai na cristã do Brasil que diz que é os tais, Deus e Jesus. O mesmo Espírito Santo que fala a língua na Assembleia de Deus, fala na Igreja Católica e fala na macumbaria. Mas o nome já está dizendo, Espírito Santo, Espírito de Satanás. A palavra original é seja limpo, seja puro, seja perfeito. Satanás inverteu e colocou seja satânico. Seja opositor, porque a palavra Satanás significa oposição à verdade. Seja oposição à verdade, porque eu sou oposição à verdade. É o como que eles fizeram. Agora, se algo não me retorna ao mundo, jamais o povo ia saber a verdade. Porque até hoje ninguém no mundo sabe como Yahweh fala comigo. Eu não mexo com sonho, eu não mexo com visão, eu não vivo ouvindo voz, não é assim. Tem um mistério aí. E só eu sei o mistério. Tá. Às vezes eu estou gravando aqui, e na hora que eu estou gravando eu fico sabendo. E Yahweh fala comigo. Só que eu não ouço voz, quem está perto de mim não ouve voz, e ele me passa. Isso aqui é isso, Juarez. Então tá. Então, igreja inventaram. Os homens, as mulheres, eram para viver no mundo, reverenciando o Pai Yahweh, sendo ajudado por ele, confortado por ele. Aí Satanás enganou, inventou religião e tal, para reunir o povo para tomar dinheiro, ou seja, escravizando o povo. Tem mais um detalhe que eu vou passar para vocês aqui. Não é todo mundo que está necessitado que é para ser ajudado, não, tá? Não é assim, não. Cidadão Alcides, você é do Paraguai. Você é caminhoneiro, trabalha de forma honesta para você sobreviver. Sim. Cidadão é vagabundo, não faz nada, viu? Só aprontando. Aí ele está lá numa situação difícil, você vai ter que tirar do seu trabalho para ajudar o vagabundo? Não é por aí, não. Tem pessoas que é para ser ajudadas. Mas você tem que ter sabedoria, o conhecimento ideal para saber a quem ajudar. Para não jogar dinheiro na lata de lixo. Porque se ele aprontou, ele tem que pagar o que ele está fazendo lá, por isso que ele está na miséria. A Igreja Católica ensina aí que você tem que sair ajudando todo mundo. Não é assim, não. Essa religião também ensina, mas não é assim. Não é assim que a alma me mostrou. Não. Para começar, está lá no Salmo 1. Eu vou falar do jeito que está lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o prazer na lei de Yahweh, lá escreve o Senhor. E na sua lei medita, lá escreve de dia e de noite, ou seja, todo o tempo. Pois será, ó a promessa de Yahweh, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, gente. Se você não está prosperando, algo está errado na tua vida. Não tem meio termo. De duas, uma. Ou você está passando uma prova por um tempo, que tem o processo também de provas. Tem isso também. Ou você está andando na contramão, praticando coisas erradas, para a porta estar fechada para você. Porque de forma automática a porta se abre. O segredo está em invocar Yahweh. Quando eu vivia em extrema pobreza, eu pegava farinha pura, farinha, para comer, e eu louvava na minha ignorância, e dizia, quantos não tem nada, eu tenho essa farinha aqui, tá bom. Eu não murmurava. Tem uma coisa, Alcides, que vocês precisam saber. As igrejas pregam, porque são cegos, só fala besteira, que Yahweh não leva em conta o tempo da ignorância. Até aí está certo. Mas que tempo da ignorância é esse? Porque o cabra estava lá no Deus de Jesus,
matava, roubava, praticava isso, praticava aquilo, ele não vai prestar conta? Lógico que vai. Não tem essa, porque você aceitou IAL, você não vai pagar o que você fez de errado no passado, que vai. Não tem bonito. Não. A diferença é que se você se arrependeu daquilo que você fez total, saiu da idolatria e se entregou a IAL, ele vai dar um conforto, um meio mais fácil de você pagar a sua pena. Você sai da bucha com mais facilidade e não perde a sua salvação. Mas pagar, tem que pagar. Não tem meio termo. Tá. A IAL não leva em conta o tempo da ignorância. O que é isso? Quem não sabe que matar está errado? Todos sabem. Que tirar a vida dos seus semelhantes está errado. Então, isso é tempo de ignorância? Não. Todo mundo sabe que não está certo matar. Quem não sabe que roubar está errado? Todos sabem. Ah, eu roubava e agora aceitei o IAL, eu fiquei livre. Nada. Roubar, você sabia que estava errado. IAL não leva em conta o tempo da ignorância. O que é tempo de ignorância? Você praticar algo que é errado, que você não tinha conhecimento que era errado. Aí sim, porque o que é a palavra ignorância? Não saber. Se você praticou um erro sem saber que aquilo era errado, aí você não é cobrado. IAL não leva em conta. Mas eu matei alguém. Aí as pessoas me dizem, aí se eu matei em legítima defesa, isso não existe. Não, não existe. Porque se você entregou a sua vida para IAL, de forma automática, IAL vai te proteger para ninguém te matar, moço. Ué, quantos não têm lutado para me matar até hoje e não conseguiram? Não mata, não. IAL desvia o cara de você para algum lugar, alguma coisa acontece, ele não consegue te matar. Ou então você não precisa matar ninguém. Agora, se você andar todo estrubicado praticando coisa errada, ele consegue. Porque daí você está na mão de Satanás fazendo o que ele gosta, você fica sem proteção. É assim que funciona. Por isso que escreveram, os que confiam em algo é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Confiar, mas andando de forma correta. Ah, porque eu confiar, mas ando todo e torto, não vai dar. Ué, se você, para começar, se você confiar em algo, você não anda torto. Então é uma prova que você não confia. Ah, é aí que está o segredo. Atos 17, versículo 30. Então, meu irmão, o caminho é gostoso e é precioso. Mas eu estou aqui, Apocalipse ainda, vou ter que explicar mais aqui. Vamos lá. Então, o anjo tira fora, igrejas inventaram, ó, e ao anjo da igreja de Tiatira, o anjo inventaram, a igreja também. Escreve isso, diz o Filho de Deus. Deus é Zeus, não bate. Que tem em seus olhos como chama de fogo, também é mentira. Vê se meus olhos têm chama de fogo. Mentira. Inventaram. Meus olhos é os olhos como vocês têm olhos. Qualquer um de nós, seja eu, seja você, seja ele, qualquer um, se adequar a algo, seus olhos vão ter fogo. Mas não é só o Messias. Não, o Yahweh é o pai de nós todos. As pessoas falam assim, Bom Juarez é importante. Vocês também são importantes. Todos nós somos importantes, desde que se adequar à verdade. Agora, cada um tem uma posição que Yahweh deu. Conforme com aquilo que Yahweh lhe deu, que você vai se dar bem na vida. Porque lá no reino de Yahweh não é ninguém igual a ninguém, a cada um vai ter uma posição. Porém, não tem lá miséria, não tem dores, não tem aflição, não tem agonia, não tem tribulação. É um reino perfeito. Porém, cada um tem uma posição. Não pode ser todo mundo pedreiro. Tem que ter o eletricista.
Também não pode ser todos eletricistas. Tem que ter o vaqueiro para cuidar do gado. O dedo não é a cabeça, mas você precisa do dedo, assim como você precisa da cabeça. O pé não é a mão. O pé tem a sua função, a mão já tem outra. O nariz já não é a perna. A orelha não é os olhos. São os membros do corpo, o corpo depende de todos eles, um é maior, outro é menor, cada um tem uma posição. Assim é os seres que Yahweh criou, ele colocou em posições diferentes. Mas todos, se andarem de forma correta, gente, está com tudo nas mãos. Agora, se Yahweh quiser mudar de posição, isso é uma coisa particular dele. Agora, se cada um se colocar no seu lugar respeitando Yahweh, meu irmão, estamos com tudo nas mãos. Vamos lá. Seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Se vetar. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço. E a tua fé. Fé é um demônio. E a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel era uma mulher que vivia... Jezabel era uma mulher vaidosa. Gostava de viver na luxúria material. Brincos, pulseira, anéis, cordões, batons, esmalte, essas coisas. Isso é coisa de Jezabel. Tá. Mulher que se diz profetiza a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Sabe o que é sacrifício da idolatria? Sabe não? Eu não. Vou fazer uma festa de São João. É uma festa satânica. Né? Para começar, o nome João inventaram. Aí é o Ruhanã. Mas aí dizem, agora imagina, lá no interior de Minas Gerais, Bahia, tem estados que não faz isso. Rondônia, por exemplo, não faz. Mas no interior de Minas Gerais, Bahia e outros estados, chega na época do tal de São João, que é em junho, eles acendem fogueira, assa bolo, biscoito e uma série de coisas, mata leitoa e tal, diz que é comemorando na festa de São João. Mas que festa é essa? Segundo a história, pegaram Yahuhanã, eles falam que é João, e cortaram a cabeça dele e foi levar a cabeça dele num prato. Né? É esquisito, né? Aí eles falam, viva São João! Eles soltam foguete nas festas e falam, viva São João e tal. Ainda que o nome fosse... Eles caminham em cima daquela brasa, lá não sei para quê? Pois é. Então, aí quando você come essas coisas que eles fazem em homenagem ao ídolo São João, você está comendo sacrifícios da idolatria. Sabia disso? Interessante, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que acontece? Isso aqui está tudo manipulado, tudo adulterado. O que acontece? Yahweh não dá castigo para ninguém. O negócio de Yahweh não é castigar. Quem coloca o castigo em você é você mesmo. Quem coloca a miséria na vida dele é ele mesmo. É você, ou ele, ela. Praticando coisas erradas. Já vem aleatório, porque está na lei de Yahweh. Se você é lei, foi feita uma lei lá no passado que eles consumiram.
Mas tem essas leis, eu acho elas dentro da Bíblia, mesmo adulterada. Se você andar vigiando de forma correta, praticando bem, respeitando o seu semelhante, a mulher vai cuidar bem do seu esposo, respeitar ele. O esposo vai cuidar bem da mulher, vai respeitar ela. Ter paciência com ela nos momentos mais fracos. A mesma coisa ela, ter paciência com o esposo na hora que estiver em más lençóis, em situações, que todo mundo aqui nesse mundo passa situações. É a regra. Se você andar certinho e tal, você vai se dar bem na vida, você vai viver bem e tal, e tal, e tal. Porém, se você fizer o contrário, praticando errado, tal, tal, você vai se lascar, você vai se dar mal. Aí eles colocaram aqui que eu vou te castigar, eu vou não sei o que, não. Isso é você mesmo que está fazendo o castigo. Que já está na lei, automático. Já ficou aleatório. Ou seja, o seu futuro vai depender do que você está plantando no mundo hoje. Você está plantando o seu futuro. Se você viver falando mal da vida dos outros, defamando, roubando e tal, lá na frente você está lascado. Ninguém vai andando e entra debaixo de uma carreta, por acaso. Não, eu tenho certeza que eu nunca vou entrar debaixo de uma carreta. Um acidente de trânsito não acontece, por acaso? Não. Coitado, o carro passou por cima da menininha e matou. Não é por acaso. Alguém está pagando algo lá do passado. Vamos plantar bem, né? Para nós escolhermos o bem. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu vou citar de cor. Sem a purificação, ninguém verá o Senhor. Escreveram lá. O Senhor sabemos que é Baal. Elas escreveram, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Escreveram lá, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Senhor, nós sabemos que é Baal, e santificação é satanização. Qual é o correto que eles trocaram? Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Porém, Alcides, uma coisa eu não sabia. Eu achava, sou bem sincero a vocês, que essa purificação era só os pensamentos, tal, as ações, andar correto e tal. Não, o corpo também tem que ser purificado. Uhum. Não é tão simples assim, é? Tem que purificar o corpo também. Profundo, né? Será que é por acaso que foram expulsar demônio e não conseguiram? Os seguidores de Yahushua? Aí depois de Yahushua aparece, expulsa aqueles demônios, aí pergunta para os discípulos, pergunta para ele, por que nós não conseguimos expulsá-los? Aí responderam, escrevendo na Bíblia assim, porque essa caça de demônios só se expulsa com jejuns e orações. Oração ali inventou. Mas, então alimentos materiais fortalecem os demônios, porque se estiver cheio deles, não consegue expulsá-los. Está na Bíblia, não é eu que estou inventando. Na verdade, o que mais me surpreendeu, essa para mim foi surpresa, que quem faz os homens alimentar é vermes. Eu não sabia disso. Olha, são multidões de qualidades de vermes. O sistema não vai dizer isso para vocês nunca. O sistema quer ver as pessoas na miséria. É você na farmácia comprando remédio, é você no hospital se lascando. Eles não têm interesse em curar ninguém. Tá? Eu cheguei numa farmácia e pedi para a farmacêutica, você pode me arranjar um remédio que seja natural, ou um remédio que não seja genérico? Perguntei para ela, falei para ela, você pode me arranjar um remédio que não seja genérico, que mata várias qualidades de verme?
ela falou sim. E foi lá, no fundo da farmácia, e veio com o remédio. Pega lá a caixinha daquele remédio, vou mostrar aqui para os irmãos na internet. Vai rápido, Sara. Eu pedi a Sara aqui para buscar ali a caixinha desse remédio que eu comprei, porque, veja bem, remédio nenhum elimina todos os vermes. Não. O correto é a pessoa tomar remédios, ervas, né, do campo, naturais, para combater vermes. Mas não é só um tipo de verme. Você toma um remédio, ele mata uma parte de verme. Mas são imensidões de qualidade, então tem que sempre estar tomando várias qualidades. O que eu comprei é esse aqui, ó. Tá. Foi que a farmacêutica pegou para mim. Eu pedi para ela para pegar um remédio original que matasse várias qualidades de verme. Ela me passou esse aqui, eu estou tomando e estou sentindo que os vermes deu um abalo neles. Tá? Porém, ele sozinho não elimina todos os vermes, é o que eu estou dizendo. As irmãs aqui arrumaram para mim, a irmã Verônica arrumou para mim uma série de remédios de vermes. Aí eu estou tomando nogueira negra, lógina, semente de abóbora, semente de mamão, semente de melancia. Eu estou enfiando tudo para dentro da barriga. E eu não tenho esse negócio de eu tomo o mês todo. Eu estou indo e estou sentindo que eu estou bem tranquilo. Tá? Então, os vermes. Nós estamos trabalhando para sustentar seres satânicos que foram colocados em nossos corpos. Os animais estão piados de vermes e por aí vai. Mas Yahweh está conosco, vamos avante, Ele nos iluminará e nos guiará às águas tranquilas. Eu deixo a todos vocês um forte abraço. Amanhã pretendo gravar, antes de sair daqui, de onde estou. Nós estamos projetando, amanhã na parte da tarde, irmos até o Paraguai, tá? E se algo nos levar até lá, vamos estar lá, né? Porque nós mesmos não sabemos de nada. Quem nos guia é Yahweh. Então, nós estamos querendo ir ao Paraguai. Também estamos pensando em fazer um encontro de irmãos no estado de Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas, tem o irmão Hélio, que ele é o dono de uma rádio lá, ele aceitou a verdade e ele está anunciando a verdade na rádio dele lá. E ele já me propôs eu dar uma entrevista lá na rádio dele. E para mim é um grande prazer. Aproveitando a oportunidade, já manda aqui um abração ao nosso irmão Hélio, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abração a todos os meus seguidores, irmãs, meninos e meninas em todos os países do mundo. Vamos em frente, esse é o verdadeiro caminho, não tem outro. E venceremos toda a batalha, e ao nos iluminará e nos tirará do cativeiro de Satanás. Que assim seja. Que assim seja! Que assim seja! Que assim seja! Que assim seja! Louvado seja meu Yahweh! Que assim seja! Assim seja.